Shalom, Brahot, Laila Tov, Erev Tov, a todos. Vamos continuar, né, a nossa aula de Kabbalah, a meditação cabalística, parte 6, eu creio, nem eu lembro direito qual é a meditação. Vamos iniciar com a benção da Torá, como a Kabbalah é parte da Torá e faz parte do Pardes, do Sod, então vamos ler a benção da Torá para iniciar a aula. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekideshanu b'mitzvotav v'tzivanu divrei Torah. V'chad v'na Adonai Eloheinu k'vei Toratecha b'finu v'fiot amecha b'et Yisrael. V'nihei anachnu v'sesayenu v'sesay amecha b'et Yisrael kulenu. Yodei shemecha v'lomedei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shebaha banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amém. E amém. Bom, iniciando hoje nós vamos falar sobre os textos das Rechalot e dos textos mais antigos que nós discutimos nas aulas passadas sobre a Kabbalah prática, como ela influencia as formas com que cada iniciado teria para ascender e descender. Hoje nós vamos entender sobre as câmeras secretas que existem dentro da nossa evolução espiritual e como o iniciado deve fazer para fazer essa ascendência e descendência quando está no nível já preparado para onde fez os processos, né, da ascensão, que poderia ser utilizado pelo Rabi Akiva, que fez, ou o Rabi Nehemiah, que fez de uma outra forma muito mais complexa, que eu aconselho mais, que é de 80 dias. E do Rabi Akiva de 7 dias, né, imergido em água dentro daquele processo. Depois desse processo, nós passamos pela outra fase de uma meditação, já que passou pelo processo de ascendências, houve um processo de evolução espiritual. Esse processo vai ter que ser agora trabalhado, onde o nosso ego deve ser destruído totalmente. Acredita-se que naquela prática anterior o ego foi massacrado, mas nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? O ego é o nosso Satã. O nosso Satã é o opositor, né? Satã, a palavra Satã do hebraico significa opositor, aquele que é contra. Hoje no hebraico moderno, essa palavra é utilizada para descrever os promotores de justiça no processo de tribunais, né? E dentro da Kabbalah, Satã continua sendo o opositor, aquele que vai contra o próprio Criador através do ego. Então, se você não conseguir mortificar seu ego, se você não conseguir trabalhar onde o seu eu interior tem que ser rebaixado para que a Neshama consiga ter uma comunicação direta com o Hashem, isso não vai adiantar muita coisa. E é totalmente perigoso também para que o iniciado tome o caminho certo a ascender e descender quando necessário. Aqui, diante de mim, temos os textos dos místicos talmúdicos, né, nos tratados antigos, que fala sobre alguns mantras com nomes divinos que são repetidos 112 vezes através de uma fórmula meditativa, né, que a pessoa possa iniciar nas câmaras místicas e aí para que venha passando por cada câmara no processo de evolução, indo até chegar ao nível mais alto da conexão com o Criador. E desenvolver também um processo de corpo espiritual, né? Como se a gente criasse um próprio golem para nós mesmos, né? Onde esse golem entra em contato absoluto com o Criador e é como se eu, ou você, o iniciado, pudesse criar uma nova forma, um corpo espiritual onde ele possa adentrar as câmeras e evoluir espiritualmente, chegando aos níveis
bem altos e levando em consideração os métodos de unificação. Aqui é a alma coletiva, que é Hayá, que essa unificação chamada Yehudin, né, que o Ari massacrou em seus ensinamentos, e também Haim Vital estabelece isso como um processo necessário pela ascensão espiritual de cada pessoa. Nós temos também, para chegar à última câmara, a sétima e última câmara, o Rabino Haim Vital ele fala sobre o método de carro, né? Kairon, que é o processo de Mekavá, que é utilizado também como carro ou carruagem, onde que é um veículo espiritual que a pessoa cria para crescer nesse processo e sair do modo iniciado, de ser um indivíduo iniciado, e passar a sua ascensão para se tornar um mestre de Kabbalah, um Tana, e ter um contato direto com Hashem. Lembre-se o seguinte, um Tana, um Rabino Tana, ele chegou ao último nível, né? Ele está no último nível, onde ele tem total comunhão direta de Hashem. Hashem dá a ele a sensibilidade de entender a alma de qualquer outro ser humano. Quer dizer, ele adentra na alma de outro ser humano com a maior facilidade. Se torna um emissário do próprio Criador, onde pode apontar aquela pessoa, onde está emergida no seu ego, direcionar essa pessoa a abandonar o seu desejo egoísta, que é a natureza normal do homem, para o desejo de se doar, que é o desejo divino. Nós temos que entender que a Kabbalah, ela não é só um método, como eu posso dizer, um método de que você aprenda a lidar com todos os mistérios ocultos, mas também é a parte, a linguagem da ramificação da Torá, que ensina ao indivíduo a melhorar dentro de si, abandonar seu jeito egoísta de ser. O que seria o jeito egoísta de ser de um ser humano? Ele achar que ele é melhor do que todos e ninguém é melhor do que ninguém. A Kabbalah também diz, aí tem alguns que dizem, eu não pedi para nascer. Te engana, você pediu para nascer. Você pediu para nascer, pediu para você escolher seus filhos, você escolheu a sua esposa, você escolheu tudo, e os seus filhos escolheram também. Então não existe essa, eu não pedi para nascer. Certamente pediu, e escolheu sua família. E veio e está aqui para cumprir ou um conserto, um tikkun, ou dar um encaminhamento neste mundo, no Olam Hazé, para que você percorra esse corredor para chegar ao Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então você tem que entender que o processo de carruagem, de Mekavá, de Karon, né, de subir, ascender as câmeras, meditar, fazer os mantras necessários, né, tipo mantras, vamos dizer assim, a repetição de 112 vezes os nomes divinos, para você evoluir, como o Ari fala, como o Haim Vital fala, como o Rabino Isaac Luria fala, como o Rabino, o grande mestre gabalista dos tempos modernos, o Rabino Kaduri, falava. Então, fala, né? Ele falou e ainda fica para você. Você tem que entender todo esse processo. Se você não consegue dominar seus instintos e acha que Deus vai falar com você,
aí você precisa modificar. Não é bem assim. Para isso existem os emissários divinos, para que oriente a você abandonar o seu lado animal, que ainda está muito forte, se alguém tiver, e abandonar realmente a sua natureza animal e buscar a natureza divina. Tá? Lembre-se, a Nefesh HaBehamit, ela tem que ser sobrepujada a Neshama. Bom, utilizando aqui os textos das Rehalot, nós podemos pegar uma parte da visão de Heskel, do Hanavi Heskel, que fala sobre em Heskel 1:4, né, que ele fala o seguinte: eu vi e observei um vento tempestuoso vindo do norte, uma grande nuvem, um fogo relampejante, um brilho. Esse brilho em hebraico é noga, na confluência, e de seu meio uma visão do silêncio vivo elétrico, hashmal, né, no meio do fogo. Então nós temos duas colocações aqui. Noga, né, que é o brilho, e hashmal, que é o meio do fogo. Esses dois conceitos, né, de elementos na subida para o reino transcendental. Então nós vamos encontrar nas Halot que a pessoa está descendo, né? Ela vai descer ao nível de Mekavá, primeiramente arrebatada pelo um vento tempestuoso. Esse vento tempestuoso é Ceará, né? Não é o Ceará, tá? Não é o estado do Ceará, é Ceará, né? Que é o mesmo vento tempestuoso que arrebatou o profeta Elias, Eliyahu Hanavi, né? Como está em 2 Reis, né? Diz, lá apareceu um carro de fogo e cavalos de fogo, que separou os dois. E Elias foi para dentro do paraíso em um vento tempestuoso. Esse vento tempestuoso descrito é Ceará. Esse vento tempestuoso também é o mesmo descrito pelo Hanavi e Heskel, Ezequiel, no começo da sua visão. Então, ele viu, portanto, um veículo, né, que traz o iniciado para dentro do reino divino. Então, nós vamos passar a aumentar, iniciar pelo processo de Kairon, para vir para Mekavá, e aí, em termos, para chegar ao nível desse carro, né, esse processo, nós primeiro temos o Ceará, que é esse vento tempestuoso, para depois termos o teste pelo Hashmal, né? E esse teste pelo Hashmal é para ver se o iniciado é testado para ver se ele é digno de subir e ascender. Então, nesse processo de ascendência, de subida, você vai sendo testado gradativamente, tá? E, de repente, vai chegar um momento que vai ser impedido a sua subida. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, você vai ter que se avaliar antes desse processo, para que você entre puro nas câmeras e no reino divino. Se você não entrar puro, talvez você não volte, tá? Você vai morrer e aí você vai ganhar um gigulzinho, né? Um gigul, vamos brincar assim, para que você retorne, tá? E conserte os erros passados. Tem um detalhe: o Tikkun HaNefesh, nesse processo de retificação, de conserto, ele não pense que você vai vir melhor. Você vai vir do jeito que você era na outra vida, tá? Então, se você era uma pessoa calma, vai continuar sendo calma. Precisou mais de ímpeto para fazer as coisas de Hashem, então você vai vir do mesmo jeito, você vai ter que se transformar e ter mais ímpeto. Se você era uma pessoa, vamos dizer assim, estressada, bricona, esquentada,
você vai nascer do mesmo jeito e você vai ter que mudar esse seu comportamento, tá? Então, o conserto vai dentro das mudanças que você foi colocado para modificar todos os processos de comportamento da sua vida. Bom, então, todos esses obstáculos que você vai encontrar, sempre vai ter o bem e o mal, porque nós estamos num mundo inferior. Lembrem-se que eu já falei para vocês no ano passado, que no mundo da ação, que é esse mundo mais inferior, que é Malkuth, né, que é o mundo da ação, dos acontecimentos, o que vai acontecer? O bem e o mal subsiste. E subsiste dentro de nós mesmos, né? Então, se a gente não conseguir separar o mal, né, e a gente não excluir tudo que não seja necessário para a sua evolução, por quê? Se você continuar sendo uma pessoa com alguns detalhes que Hashem abomina, mesmo que esteja no processo de iniciado na Kabbalah, você tem que se purificar e tirar isso de você, tá? Isso a gente encontra nos textos das Relahot, né, no Shar Hatzelem e no Shar HaHashmal, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você é crucial ao processo inteiro o conhecimento de si mesmo, conhecimento também preciso dos nomes angelicais, né, dos anjos, né, como você vai falar, como você vai conseguir ascender, porque você vai precisar usar os nomes angelicais, que são as emanações divinas, são as vontades divinas que vêm para nos auxiliar nesse processo. Então, vocês têm que lembrar o seguinte: quando a gente lida com Malachim, tá? Nós estamos lidando com forças, tá? Que vêm de Hashem. Essas forças, nos mundos mais altos, elas são puras, não são dotadas de mal. Mas quando elas chegam no mundo inferior, ela tem um contrassenso, o bem e o mal. Tá? Então, se existe algum mal dentro de nós, nesse exato momento, e esses malachim vierem e entrar em contato com a sua natureza, e você não estiver preparado para recebê-los, eles podem fazer o mal para você também. Não pensem que eu invoquei o nome angelical, né, de Michiel, por exemplo, é o anjo que domina a minha vida, tá? Por quê? Eu nasci sobre a egrégora dele, né? Então, quem é Michiel? Michiel é o anjo da virtude divina, é o anjo da palavra divina, é aquele anjo que dá à pessoa todo o conhecimento da sabedoria divina. Esse é o ponto dele. Mas, quando ele vem até mim e eu não estiver purificado de todos os meus defeitos, se eu não abandonei os meus defeitos, sabe o que ele vai fazer? Veja, eu tenho o dom da oratória, né? O dom da oratória, do conhecimento da palavra. Ele vai utilizar todo esse meu conhecimento e usar para enganar as pessoas. Então, esse é o ponto. Então, você, de repente, invocou o nome de Hashem, algum anjo, tá? Eles, no mundo inferior, eles têm um contrassenso. Eles têm o bem e o mal. Então, se você não modificou, não se alterou, não removeu de si os seus pecados, certamente, tá?
essa invocação não será muito agradável para você. Os seus defeitos podem piorar. Ou então você pode adquirir novos defeitos. E isso não é muito bom para um iniciado em Kabbalah. Então, o que você deve fazer? É justamente isso. Remover de si suas iniquidades, como diz o profeta, né? Onde Jacó tem que remover suas iniquidades e fazer com que haja uma modificação. Tá? Então, nos Rechalot, tá? Fala sobre isso, né? Que nós temos que entender, né? Que para ascender aos mundos superiores, nós temos que abandonar nossas características que não são aprovadas por Hashem. Então, veja, agora é difícil para uma pessoa também que está montada no seu ego. Hashem não espere que Hashem vai falar com você. Ele manda seus emissários, seus rabinos, seus tanaim, e diz, olha, você vai ter que modificar nisso, entendeu? Alguns rabinos talvez não falem logo, vão tentar esperar os momentos, né, os momentos que Hashem vai dar para poder entrar na conversa com a pessoa, mas a pessoa tem que aceitar. Né? Se o ego dela for muito grande, ela não aceitará, pode ter certeza disso. Isso é normal, já passei por vários iniciados onde eu tentei modificar o seu comportamento e eles não quiseram devido ao ego estar muito inflado. Voltando aqui nas Relahotes, que tem algumas impressões, nós vamos encontrar nos textos de Relahot mais ou menos 55 impressões, tá? Manuscritos que nós vamos encontrar por aí. Então, se você está fazendo Kabbalah comigo, espere eu dar o pergaminho certo, tá? Porque existem os pergaminhos falsos. E só que o iniciado realmente, quando ele estiver preparado, eu achar que devem você estar preparados, por isso que a gente vai, eu e o Andrei aqui, nós vamos criar uma aula interativa para eu poder começar a fazer com que vocês, por mais que a gente não se encontre, mas numa aula virtualmente a gente possa se encontrar e vocês entenderem como funciona e eu entender se vocês realmente estão preparados. Eu sei que tem muita gente já preparada, não vou citar os nomes, mas já tem pessoas já preparadas para já passar pelo processo de receber o pergaminho. Mas, se vocês estão procurando por outras fontes, tomem muito cuidado, porque essas outras fontes não têm os textos totais dos anjos que devem ser ditos. Tá bom? Então, tomem muito cuidado, porque é necessário. Há várias edições, porque é necessário que somente os verdadeiros iniciados tenham contato com esses textos. Né? E vamos entender como funciona também como eu posso dizer, a proteção divina para uma pessoa que já está no nível espiritual, né? Um nível mais alto. Como vai funcionar? Quando está um alto nível, então quando ele chega a um nível espiritual muito grande, ele é levado às câmeras divinas, onde ele pode ficar ante o trono da glória. Lembrando que o ser Hakavod, né, que é o trono da glória, vamos dizer assim, é uma metáfora, né, porque todo esse antropomorfismo que existe nas escrituras não é para que a gente possa entender na nossa cabeça limitada, né, que só capta 1% da realidade divina, para que a gente possa entender dentro desse 1%. Mas da feita que você vai se evoluindo, você vai entendendo que esse Hakavod, né, o trono da glória, não é bem assim uma cadeira, um trono, uma câmera. Essa câmera divina, né, ela vai te tirar do tempo e espaço contínuo
Então você vai ter acesso, tá, à visão divina de tudo, tá? De uma forma com ricos detalhes e de uma forma que o mundo físico não vai atrapalhar. Então você não vai conseguir fazer essa análise do mundo físico, porque você conseguiu mortificar a sua Nefesh HaBehamit, ela que te prejudica em muitas nas visões. Então por isso que eu digo, olha, quando alguém tem algumas visões, tem que tomar muito cuidado, alguns sonhos, porque sempre tem alguma coisa relacionada à matéria. O mal ainda subsiste, então tem que tomar cuidado com isso. Mas sabemos que uma pessoa chegou a um alto nível, essa parte não cabe a ele vai ter uma visão mais ampla. Ele investiu muito tempo dele na Torá, ele adquiriu a sabedoria necessária, e investir na Torá não é só assistir vídeos do Rabino ou alguma coisa. Você tem que estudar a Torá, estudar a fundo, no hebraico, no aramaico, entender as relahot, os textos místicos, né, que está aqui na minha frente, algumas coisas, e você tem que entender e reconhecer tudo, tá? Então, quando uma pessoa está em um nível ainda mais alto, pode ver todos os atos secretos do homem, tá? É como se os olhos do Senhor já estivessem sobre ele, e ele olha com os olhos do Senhor. E ele vê tudo que você puder imaginar, tudo. Então quando ele estiver ainda em mais altos realmente, ele vai pegar tudo relacionado ao que a sua mente pensa, o que deixa de pensar. Ele consegue visualizar aí. E num nível ainda mais alto, tá? Aqueles que estão num nível mais elevado, eles terão a retribuição pela mão do tribunal divino. Então, como assim? Se eles forem ofendidos, se eles forem... alguém fizer alguma coisa para tentar prejudicar, essas pessoas podem sofrer algumas consequências gravíssimas. Ela pode começa a dar problemas na sua vida financeira. Se for continuar tentando fazer o mal e a pessoa for de um nível mais elevado, pode chegar, um nível mais alto pode chegar até a morte. Então, alguém que vir contra vocês e vocês chegarem a um nível bem elevado da Torá, se alguém se meter com vocês e ter, além de ter um nível elevado da Torá, e vocês crescerem espiritualmente de uma maneira como deve ser, e entrar nas câmeras, tá? A retribuição do tribunal divino está sobre vocês. Vocês entraram primeiramente no trono da glória, depois o tribunal divino está com vocês, onde vocês conseguem visualizar o coração de cada um. Aí sim, vocês chegaram a uma unidade com o Criador, tá? Então, tudo que alguém tentar fazer para vocês, essa pessoa vai sofrer consequências muito graves. Bom, nós vamos encerrar por aqui a aula, tá? Entender que ainda tem os textos que eu vou passar para os iniciados, mas para isso a gente vai ter que ter uma aula online, vamos dizer assim. E nós estamos preparando o grupo no Telegram, e no Telegram a gente vai melhorar mais a nossa interação para os meus alunos que estão comigo há bastante tempo, tá? E Bezerat Hashem vai chegar novos alunos em outras plataformas, Bezerat Hashem, com a graça de Deus, tá bom? Então, amados, estiquem as mãos de vocês e eu vou dar a bênção sacerdotal.
Yevrecha Adonai Kishmericha, Adonai Panav Lecha Behunei, Kaisa Adonai Panav Lecha Be'asim Shalom. Amém e amém.